Grandes Esperanças, de Charles Dickens, capítulo 1, primeiro vídeo de leitura. Bom, antes de tudo, deixa eu uma observação. O que eu vou fazer com os nomes, no sentido de como que eu vou pronunciar os nomes que estão aqui? O meu impulso vai ser sempre aportuguesar os nomes na medida do possível. Tem vezes que fica muito feio e aí eu não vou aportuguesar, não. Deixa eu dar um exemplo, né? Esse livro, o nome do livro desse autor, quer dizer, o nome do autor desse livro é Charles Dickens, né? Perceba que eu não falei Charles Dickens, right? Charles Dickens ficaria meio artificial para pronunciar enquanto eu estou falando português. Então eu vou preferir Charles Dickens, tá? Então a mesma coisa a gente vai fazer com os nomes aqui. Capítulo 1. Sendo o sobrenome de meu pai Pirrip e meu nome de batismo Philip, quando menino, minhas tentativas de pronunciar os dois nomes não resultaram em nada mais longo nem mais explícito do que Pip, né? Então ele teria que falar Philip Pirrip, né? E aí só sai Pip. Por isso passei a denominar-me Pip, e assim vim a ser chamado. Digo que Pirrip era o sobrenome de meu pai com base na sua lápide, e na da minha mãe, a senhora Joe Gargery, que se casou com um ferreiro. Como jamais vi meu pai nem minha mãe, e nunca vi retrato deles, pois que vieram muito antes do tempo da fotografia, minhas primeiras fantasias a respeito de sua aparência se fundavam de modo nada razoável nas suas lápides. A forma das letras da lápide de meu pai me inspirou a estranha ideia de que ele teria sido um homem quadrado, robusto, moreno, com os cabelos negros crespos. A partir do aspecto e fraseado da inscrição, também Georgina, esposa do acima, extraí a conclusão infantil de que minha mãe era sardenta e doente, né? Pergunta aqui é por quê, né? O que... Também Georgina, esposa do acima. Então, ela era sardenta e doente porque ela era a esposa do acima. Bom, a história da lápide, a lápide é quadrada, você vai imaginar, se a única coisa que você viu do homem é a lápide, que o pai dele era quadrado, né? Mas a mãe... Mas vamos ver o que mais. 5 pequenos losangos de pedra, cada um com cerca de meio metro de comprimento, dispostos numa fileira ordenada ao lado da sepultura dos dois e dedicados à memória de 5 irmãozinhos meus que desistiram de tentar viver excepcionalmente cedo nesse conflito universal, me inspiraram a convicção, a qual me apegava com fervor religioso, de que todos eles haviam nascido de costas, com as mãos nos bolsos das calças, e de lá jamais as tiraram neste estado de existência. Porque lembre-se, eram losangos, então você imagina uma criança vestidinha com um bolso, e como ele não conheceu as crianças, além de saber que morreu cedo, dá a impressão que saiu do útero direto para a sepultura, né? E repare, também Georgina, esposa do acima, sardenta e doente. Será que ele pensa que ela era doente porque não tinha nada sendo falado sobre ela? Ela era simplesmente como se fosse um adendo à lápide de Joe, né? Nossa região era o charco junto ao rio, a uma distância onde o rio fazia curva de 30 quilômetros do mar. Minhas primeiras impressões vívidas e abrangentes da identidade das coisas
creio que eu as vivenciei numa memorável tarde fria e úmida, já perto do anoitecer. Quero chamar a atenção a você, antes da gente continuar o que vai acontecer nessa tarde. Perceba como o narrador ele vai nos abrindo a história triste do Pip, sem enfileirar as coisas, né? O que eu quero dizer com isso? Ele poderia falar assim, olha, meu pai e a minha mãe morreram quando eu era pequeno, e eu tive 5 irmãos e eles morreram também. Não, parece, olha como ele dirige o nosso olhar, né? Nós estamos lá olhando para a lápide do pai e de repente a gente vê a lápide da mãe. E a gente fala, puxa, a mãe dele também morreu. E de repente nós olhamos para o lado, para o chão, e tem mais 5 lápides. E todos são os irmãozinhos dele. Perceba como ele vai narrando sem precisar fazer um inventário. Isso é muito difícil, né? Eu vou te contar uma história e eu quero colocar todos os detalhes dessa história. É muito difícil fazer com que essas coisas apareçam organicamente. O que eu quero dizer com organicamente? Não é assim, olha, eu vou te contar da minha infância. Teve 5 pontos importantes, no mês tal aconteceu isso, aconteceu. Parece um relatório de empresa, né? Organicamente é quando a história ela vai evoluindo de forma que você nem vai sentindo as costuras. Como assim costuras? Eu tô falando de uma coisa, de repente eu falo de outra, né? E essas coisas estão tão bem conectadas, tipo, eu estou falando, sei lá, do meu cachorro que comeu uma banana, e aí com essa banana eu já puxo uma outra história, sei lá, de um macaco. É claro que o meu exemplo é horrível, mas só para você perceber o que eu quero dizer com costura, né? Perceba, ele começa com o nome, e aí digo, tananana, como jamais vi meu pai nem minha mãe, e nunca vi o retrato deles, minhas primeiras fantasias a respeito, e aí ele fala da primeira lápide, e depois a segunda lápide, e depois de todas as lapidezinhas, né? Então, só o finalzinho ele falando sobre as pequenas lápides. Me inspiraram a convicção, a qual me apegava com fervor religioso, de que todos eles haviam nascido de costas, com as mãos nos bolsos das calças, e de lá jamais as tiraram neste estado de existência. Então nunca tiraram a mão dos bolsos das calças, né? Outra coisa que pode certamente ser a referência aqui, no modo como as crianças foram enterradas, né? Então elas já saíram todas vestidinhas, né? Direto para a sepultura. Então o Pip sabe que as crianças são enterradas assim. A única coisa que ele sabe dos irmãos é que eles morreram cedo e que eles estão mortos ali nos caixões. Então ele faz essa inferência. Agora, tendo isso em mente, essa história que eu falei para você das costuras, perceba como ele já entra no presente, né? Nossa região era o charco junto ao rio, a uma distância onde o rio fazia curva de 30 quilômetros do mar. Minhas primeiras impressões vívidas e abrangentes da identidade das coisas, creio que eu as vivenciei numa memorável tarde fria e úmida, já perto do anoitecer. Nessa ocasião, descobri com certeza que aquele lugar lúgubre, coberto de urtigas, era o Campo Santo, era o cemitério. E que Philip Pirrip, paroquiano de lá, e também Georgiana, esposa do acima, estavam mortos e enterrados. Paroquianos, lembre-se que você tem as paróquias, né? E aí, cada paróquia tem uma, digamos assim, uma jurisdição, né? Até tal bairro você pertence a essa paróquia. Depois desse bairro você pertence à próxima paróquia. E é claro, num tempo em que a religião ela tem um papel muito mais importante que a religião para nós hoje em dia, faz bastante diferença. Até porque você vai ser enterrado na sua paróquia, né?
Então, nessa ocasião, descobri com certeza que aquele lugar lúgubre, coberto de urtigas, era o Campo Santo, e que Philip Pirrip, paroquiano de lá, e também georgiana, esposa do acima, estavam mortos e enterrados. E que Alexandre, aqui ele fala Bartholomew, que é Bartolomeu, Abraham, Tobias e Roger, filhos pequenos dos dois, também estavam mortos e enterrados. E que o descampado escuro e plano que se estendia além do Campo Santo, pontuado por diques e outeiros e porteiras, com algumas cabeças de gado esparsas a pastar, era o charco. Então, é claro, você lembra que charco é essa região úmida, quase um pântano, né? Deixa eu ver se ele tem alguma... a minha edição ele dá uma notinha aqui. Deixa eu ler para você. Ó. O charco junto ao rio. O cenário do romance é a península de Hoo em Kent, que é uma região ali na Inglaterra. Limitada ao norte pelo estuário da Tâmisa e ao sul pelo rio Medway. O charco de Cullen, que inspirou o charco do romance, se estende ao norte em direção ao Tâmisa a partir da aldeia de Cullen. Bom, aí tem mais algumas notas que não são tão importantes. Então essa região mais ou menos deserta, né? Uma região muito úmida, que você consegue ver esses outeiros, né? Esses montes e diques. Era o charco, e que a linha plana e cor de chumbo mais além era o rio, e que aquele pasto selvagem e longínquo de onde vinha o vento era o mar, e que o serzinho estremecendo de medo de tudo isso e começando a chorar era Pipe. Lembre-se, esse Ike, porque ele está falando finalmente eu tomei consciência das coisas, né? Perceba, o ponto aqui não é que antes de você ter determinada ideia, você não... idade, você não toma consciência das coisas. É claro que antes ele tinha consciência, ou que ele era um ser, etc, etc. Mas eu não sei se você já tentou fazer esse exercício, se você começar a ir mais atrás, né, começar a viajar mais para o seu passado, você vai ver que as coisas vão ficando mais obscuras e obscuras, né? Chega um determinado momento que você não sabe se você percebia. Se você percebia, você não lembra que você percebia. Ora, para mim, as minhas ideias elas aparecem muito mais em flash. O Pipe teve a sorte, né? A diferença dele é que ele lembra de uma situação em específico. Tudo antes era muito confuso. E essa situação em específico, provavelmente porque algo vai marcar a vida dele, funciona para o Pipe do presente como marco. Naquele momento eu estava consciente. Naquele momento eu sabia o que era o charco, sabia o que era isso, a lápide, etc, etc.